Hoje tá calor e tá me dando muita sede. E aí a continuação desta resposta aqui por mensagem, aí a gente teve uma troca de ideias super... É mais ou menos isso. A indústria da carne não explora somente animais, mas também seres humanos. Inclusive, foi muito interessante a postagem que a Deia Yoga fez essa semana lá no Instagram, baseada na obra da Carol J. Adams, né, Política Sexual da Carne, em que ela fala sobre a relação da exploração capitalista em geral, né, das indústrias, com a indústria da carne em si, né. O Ford, que criou a linha de montagem, que é extremamente opressiva, né, contra os trabalhadores, criou essa linha de montagem baseada na linha de desmontagem da indústria da carne. Ele viu que aquilo era muito eficiente e resolveu imitar, fazendo o processo contrário na montagem das máquinas, né, dos carros lá e tal. É uma teia de exploração dos animais que envolve hormonização, estupro, assassinato de filhotes, criação em condições perversas, que influencia diretamente na saúde de quem consome esses alimentos. Eles são altamente cancerígenos. Inclusive a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, declarou que a carne processada é tão cancerígena quanto o tabaco e a fumaça de óleo diesel. Então, e essa é a famosa carne de segunda, né? É consumida em larga escala por uma população mais pobre. E aí, né, a gente começa a ver os problemas humanos envolvidos na pecuária. Também envolve a exploração da força de trabalho de pessoas mais pobres. É importante falar sobre a exploração animal fora do racismo religioso e do classismo. Nós não somos educadas para sabermos montar um prato nutritivo, mas para achar que carne mais qualquer coisa é se alimentar bem. Os animais mortos em rituais religiosos, candomblé, alimentam toda a comunidade e não são criadas de forma desumana, da mesma forma que acontece com a pessoa pobre que está ali criando animais para consumo próprio. Pô, há 1000 anos, quando eu tinha uns 16 anos, namorei um menino que a família dele criava galinhas e até porcos para comer. Ele morava numa favela da Baixada e era super comum por lá. Eu via eles cuidando dos bichos no maior afeto, sabe? Parece doido dizer isso, mas eram tratados como os cachorros e gatos de estimação que eles tinham. As galinhas era mais difícil matar por conta dos ovos e os porcos eram para grandes ocasiões. Enfim, é doido. Bom, outras também trouxeram essa questão, né, da saúde, da exploração, né, de pensar no quanto isso atinge as vidas humanas e quanto isso está envolvido com o colonialismo, com a supremacia branca, com o capitalismo, né, com a exploração da classe trabalhadora e com um projeto político que adoece também a população, recomendando, né, colocando no prato das pessoas uma alimentação que é mortal. Falando sobre essa questão da saúde humana, 70% das doenças modernas são de origem animal e sua maior parte vem da pecuária e da criação de animais em aglomerado. Inclusive, gente, o horrível 19, ele é de origem animal. Provavelmente originou-se numa dessas situações, um aglomerado de animais que são criados para consumo humano. A gente não tá falando que veio do morcego diretamente, aquele negócio fake news, sopa de morcego. Várias outras epidemias graves vieram por causa desse tipo de domesticação. Então veja só o que nós estamos vivendo hoje graças a essa indústria. Uma verdadeira desgraça, especialmente aqui no Brasil. Só espero que essa vacina ilumine nossos caminhos, não é mesmo? Todos esses dados que eu tô colocando aqui, eu vou deixar as referências aqui embaixo, tá? Na descrição. Também foi declarado, né, que trocar a carne por proteína vegetal, ainda que seja uma redução, né, e não uma troca total, pode reduzir a mortalidade mundial em até 7%. Isso parece pouco, né? Mas isso é cerca de 490 milhões de pessoas. Gente, isso são 2 Brasis e meio. E aderindo a isso, temos a questão do consumo de laticínios, né? Os laticínios de piores qualidades também vão parar na mesa de pessoas pobres. A intolerância à lactose tem uma chance bem maior de afetar a população adulta negra por questões de cultura e genética, né? Os europeus têm uma incidência geralmente de 20%, né? Então o consumo de laticínios acaba sendo muito mais tóxico, né, para a população negra. Curioso isso, né? Porque existe uma tendência muito maior de adultos desenvolverem essa intolerância, porque no fundo, não é uma necessidade. O consumo de leite talvez seja a forma mais inútil de consumo, né, no sentido de ingestão de origem animal, porque nós só precisamos de leite humano quando
somos bebês. Depois disso, nós não precisamos de leite para sobreviver. Existe uma tendência de adultos desenvolverem intolerância à lactose. E, inclusive, quando a gente para de consumir leite, né? Assim, eu não consumo mais o leite. Tomar o leite é uma coisa inimaginável, incabível pra mim. Se eu o fizer em qualquer forma, né, líquida dessa substância, assim, também passo mal da barriga, do intestino, né? Porque com o tempo o organismo ele reconhece que aquilo ali é tóxico. Depois de um tempo, o organismo fica tipo... Não, mano, não acredito que você tá pondo essa jossa aqui, velho. Na moral, eu tô louca, eu vou inchar, mano. Eu vou ficar cheio de gases, você vai ficar com diarreia, eu sinto muito, tipo... Ninguém mandou, velho. Essas reações todas mostram, né, o quanto é desnecessário, o quanto a gente poderia estar consumindo formas de leite vegetal que são muito melhores para a saúde, que são realmente nutritivos, né? Mas o estímulo que existe do sistema para a população, inclusive principalmente a população mais pobre, porque você acha que rico come desse jeito, gente? Tudo isso tem uma carga social também ligada a opressões, né, que não só a opressão contra os animais, né? Então o veganismo, eu acho que fica muito mais interessante, faz muito mais sentido quando a gente tem envolvido o método da interseccionalidade, perceber as ligações profundas entre as opressões, né? Como eu disse no vídeo anterior, não só citar uma opressão para embasar o seu argumento, mas realmente ver a fundo qual é a conexão que existe entre as opressões, né? Poder conscientizar também outras pessoas de uma forma mais séria, mais responsável e sem esse tokenismo que muitas vezes acontece no veganismo branco, mais elitista e tudo mais. Bom, e aí falando sobre a questão, né, do sacrifício animal em religiões, e aí ela citou aqui o candomblé, né, para falar sobre a intolerância religiosa, né, e o racismo que se expressa muitas vezes no debate que existe dentro do veganismo, quando a gente fala sobre os rituais religiosos de matriz africana que envolvem o sacrifício animal. Mas vou trazer uns dados para vocês sobre outra religião. Segundo um dado do IBGE, né, do ano passado, o quarto trimestre de 2020 tem a maior porcentagem de abates e consumo de carne suína do ano todo. No Natal, a gente tem mais de 8 milhões de perus abatidos só para a realização de ceias de Natal. Aves que viveriam por cerca de 10 anos são abatidas com mais ou menos 2 meses e em sua maioria são fêmeas. A maior concentração desses abates, de filhotes, basicamente, né? A maior parte disso vai para a mesa dos rituais de celebração cristãos de fim de ano. O Chester, né, que é aquela famosa ave que as pessoas servem no Natal, é uma ave geneticamente modificada única e exclusivamente para uso nesses ritos cristãos de fim de ano. Fora a carne de porco e os peixes que são abatidos durante a Sexta-feira Santa e o Ano Novo. Então, gente, há várias religiões, na verdade, que fazem o sacrifício animal. Por que que o foco está sempre nas religiões de matriz africana? E vamos fazer uma comparação honesta, né, da indústria da carne que sacia os rituais que são popularmente de cultura cristã, né, porque é como se não fosse 100% uma ceia de Natal sem ter aquele peru, sem ter aquele chester, sem ter porco ou qualquer carne. Existem rituais de várias religiões também, outras religiões, que abatem animais, que também sofrem perseguição, e religiões que não sofrem perseguição, que são muito inseridas no poder político, aqui no Brasil, por exemplo, né? Aí a gente tem uma candidata da bancada evangélica, que é protetora dos animais, né, que apresentou aquele polêmico, né, e controverso projeto de lei que no fim ainda bem que não aconteceu, porque era algo que criminalizava o sacrifício animal nas religiões de matriz africana, tinha um foco muito nítido, e o debate foi bem controverso também no movimento vegano, especialmente por parte de brancos, né, e pessoas mais privilegiadas, que não veem a complexidade dessa situação, né, porque essas religiões são perseguidas há muito tempo, né, e aí se você vai proibir que um ritual que é religioso vai sacrificar um animal, como que você vai permitir
que a indústria abata tantos animais, né, só para as pessoas consumirem no fim do ano. Gente, 8 milhões de perus. Você acha que as religiões... Vamos pensar em abates que acontecem no fim do ano, no candomblé. Será que chega perto da quantidade de animais que são abatidos para as celebrações cristãs? Né? Então é sempre jogada na pessoa negra essa imagem da crueldade. Isso é racismo, gente. É necessário, antes de criticar, compreender, né? Tentar, pelo menos no mínimo, compreender por que essas religiões sacrificam animais, né? Será que não existe um debate já dentro do movimento negro sobre isso? Existe, gente. Sobre esse assunto, eu recomendo muito que vocês leiam o texto do movimento afro-vegano, que eu vou deixar aqui também para vocês verem, que falou sobre essa questão, né, desse projeto de lei e o quanto que o racismo se manifesta no veganismo, né? Onde existem nós, pessoas brancas, o racismo está ali e a gente precisa estar atento a isso e não discursar de uma forma irresponsável. Como pessoas brancas, a gente tem a responsabilidade de refletir muito bem antes de falar as coisas, antes de ter essa ilusão de que a gente tem a verdade universal na nossa mão. Inclusive, sobre isso, ela continua e acho que se encaixa muito bem. Uma das piores coisas do colonialismo euro-estadunidense é a ideia do universal, de ter uma certeza imutável de que deve ser aplicada a todo mundo. É importante difundir as nossas crenças, mas não forçá-las aos outros como verdade única e absoluta. Esse é o principal problema de vegano branco e rico. Isso e a falta de empatia, o que é curioso. Gente que tem empatia com animais, mas não tem com outros humanos. Eu nunca participei, né? Eu sou completamente ignorante sobre as histórias e a ética e a espiritualidade, a ancestralidade, todas as questões também filosóficas que existem dentro do candomblé. Passei por outras religiões, né, na minha vida e tenho refletido muito sobre a questão da espiritualidade. Eu não acredito em deuses, isso me configura ateia e tal, mas uma ateia agnóstica. Eu sempre acabo repensando sobre essas coisas, né? Pra mim é bem complexa essa questão da espiritualidade. A religião do candomblé é uma que eu não conheci a fundo e, enfim, pelo pouco que já ouvi amigas que fazem parte dessa religião. Eu acho, né, que a questão da morte é muito central, né? Em qualquer religião, eu acho. A morte, pensar na morte e ter ou não medo da morte, né? Acho que a religião sempre entra com alguma coisa que conforta as pessoas a respeito da morte. Considerando uma população que é tão oprimida, tão violentada, assassinada, né, agredida nesse país, eu acho que a religiosidade dessas pessoas tem que ser respeitada. Se a gente for conversar sobre qualquer prática, a gente tem que conversar com muito cuidado mesmo. O sacrifício animal, ele é feito de uma forma muito diferente do que é feito na indústria da carne, né? Não tem nem como comparar a não ser o ato de matar, né? O ato de matar está presente nas duas práticas. A forma como é conduzida aquela vida até ali é muito diferente. E sempre tem vários rumores extremamente racistas, né, sobre que a galera sacrifica cachorro, gato, todas aquelas coisas, né? Não é assim. É pintada essa imagem de uma crueldade muito profunda, assim, sendo que os animais geralmente são criados, né, de uma forma mais próxima das pessoas. Existe uma ética de que ele não pode... ele tem que sofrer o mínimo possível. A indústria da carne tá pouco se lixando se o animal vai sofrer ou não, se vai ser rápido ou não, né? Existe essa preocupação só por uma questão de classe, assim, a carne de primeira tem que ser do animal que não vai tomar um susto ou ficar sofrendo antes da morte para a carne não ficar dura e de má qualidade, etc e tal, né? No caso, nas religiões, não é feito dessa forma. Se existe uma imagem dessa crueldade, por que tá tudo bem você consumir o peru na ceia de Natal, que é assassinado, e ele é criado de uma forma tão deprimente, e eles morrem de uma forma tão triste? Particularmente, eu acho errado, eticamente errado, matar um animal, né? Mas eu acho que se a gente vai ter um foco principal, a gente precisa focar no que a indústria está fazendo, destruindo o nosso planeta, destruindo a existência de várias vidas de uma forma tão sádica, mas tão sádica e tão desnecessária. A gente tem que focar na cultura que a indústria está criando, de iludir as pessoas de que elas precisam desse tipo de alimentação para sobreviver, estimular uma cultura talvez de permacultura, a gente se aproximar da natureza
ver o quanto as plantas são abundantes. São tão abundantes, gente, que uma pessoa que tem um pé de fruta em casa, ela não dá conta de consumir tudo. É muito comum a doação, né, de frutas e tal, compartilhar com a comunidade, porque uma pessoa, uma família, muitas vezes não dá conta de consumir aquilo tudo. As plantas são muito mais abundantes do que essa alimentação com base em corpos de animais. Acho que é mais interessante a gente focar nisso e ver o quanto esse capitalismo é extremamente, profundamente sádico, né? Do que ficar acusando as religiões de matriz africana como se elas estivessem causando o maior dano, sabe? Embora eticamente a gente discorde do ato de matar, né? Eu acredito que o ato de matar não tem como não envolver alguma crueldade, né? Você tá tirando a vida de um animal, né? Mas, cara, a gente tem que pensar na faceta mais destrutiva, assim, e respeitar essas religiões, sabe? Porque é meio imaturo ser o foco maior de algumas pessoas. Inclusive, dentro da religião acredito que existe também esse debate. Existem várias pessoas que discutem na internet porque sentem um certo dilema na vida, porque são praticantes da religião, mas querem ser veganas, e estão pensando sobre isso, sabe? Sigam essas pessoas, vamos ver o que elas estão falando, sabe? Tipo, e aprender, e tentar, tipo, cagar menos regra e aprender mais. Ter muito cuidado para não ter um movimento que é tão importante no mundo que a gente tá vivendo, na época em que a gente tá vivendo, né? É uma questão de vida ou morte pensar na indústria da pecuária para a humanidade, assim. E aí pegar esse movimento que é tão importante e usar ele como pretexto para ser racista, sabe? Ter essas atitudes, assim, desnecessárias é muito complicado, muito controverso, sabe? Por que uma candidata evangélica não pensou primeiro nas pessoas da religião dela, ou, enfim, do cristianismo em geral, no quanto consomem carne como forma ritualística? E aí você pode até falar que mas não surgiu assim, não é algo tão tradicional assim. Mas, cara, é o que acontece, é o costume cristão aqui no Brasil, na América do Norte, inclusive eu acredito que isso veio de lá, assim, culturalmente, né? Se antes não era uma realidade tão cristã, hoje em dia é. Então, por que não pensar sobre isso antes de pensar? Aquelas pessoas cruéis do candomblé, do terreiro, vamos proibir elas de praticar a religião delas. É tão hipócrita, sabe? Então, antes de criticar as pessoas que são pobres, que têm questões mais complexas muitas vezes, né, para lidar, muito mais fatores do que geralmente pessoas privilegiadas têm, é mais fácil para elas. Apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, existe um veganismo popular. E o lance é essa conscientização e também uma coisa assim que seja horizontal, sabe? Para que a gente consiga mudar realmente, radicalmente. Olá, sou a Raposinha direto do futuro vindo aqui falar para vocês que este vídeo vai ter uma parte 2, porque vocês mandaram várias coisas e são muitos debates, né? Muitos temas que circundam essa questão. Então, eu achei melhor dividir em 2 partes para não ficar um conteúdo muito grande e a galera não assistir até o final. Então a gente se vê aqui no futuro, que é onde eu estou gravando a parte 2 final deste pequeno vídeo, ok? Até a próxima!